Gênesis capítulo 37 narra a história de José. A história de José, ela nos traz uma revelação. A história de José, ela nos mostra um caminhar com Deus, nos mostra ou nos dá formas de podermos constituir em nós uma prosperidade que vem do céu. A Bíblia fala a respeito de José, sobre o caminho que ele trilhou. E eu quero usar a história dele para que a gente possa olhar alguns degraus da prosperidade. Primeiro eu quero que você entenda algo. O que é prosperidade? Prosperidade é riqueza, prosperidade é dinheiro, prosperidade é uma vida de qualidade. E existe, principalmente no meio cristão, muitas informações sobre este tema. Ele foi um tema, eu posso usar o termo queimado no meio da igreja, pregado de forma errada, e ao longo do tempo em que nós estamos aqui, e eu já fazia isso na igreja que nós estávamos, eu venho tentando aos poucos trazer o verdadeiro conceito de prosperidade. Prosperidade é ter tudo no tempo certo para que você possa cumprir o seu propósito na terra. Dinheiro não representa prosperidade, mas faz parte e revela muitas das vezes que alguém é próspero quando ele é bem financeiramente. A Bíblia nunca nos ensinou, e não há texto que respalde isso, sobre o juntar riquezas na terra. Aliás, a Bíblia prega contra. Mas uma coisa é juntar riqueza, outra coisa é ter a vida financeira bem estabilizada, e eu vou usar aqui este termo, ser rico. Não é porque alguém é rico que ela juntou riqueza. O verdadeiro conceito de riqueza na Bíblia, ele é um conceito que descreve você ter sua vida financeira abastada ao ponto de você transbordar em outras pessoas. Quando alguém conquista este ponto, ele é vitorioso e próspero financeiramente. Pastor, mas como eu derramo sobre as outras pessoas? Existem muitas formas, e uma delas é você chegar no nível em que você tem condições de contratar pessoas para trabalhar para você, seja qual for o trabalho. Quando um homem e uma mulher se tornam estabilizados financeiramente suficiente para, por exemplo, terceirizar o trabalho do cuidado da casa para uma outra pessoa, esta casa está transbordando em outra casa. E veja que nós sempre olhamos com olhos diferentes a respeito disso. Quando você tem condições de, ao invés de você limpar a sua casa, você pagar alguém que trabalha nessa área e é especializada nisso ou especializado nisso, você está transbordando bênção sobre outra vida. Você está deixando de fazer algo que você poderia fazer, mas você está deixando de fazer e transbordando sobre outra vida, e deixando que ela receba um salário digno, fazendo um trabalho na tua casa. A outra forma é você transbordar a tal ponto de você realmente doar sobre outras vidas, e muitas vezes isso não é doar o dinheiro, mas doar alimentos. Hoje é dia de primícia,
nós arrecadamos alimentos. Quem traz alimento na igreja está transbordando sobre outras vidas. Não precisa. Nós precisamos entender este conceito, porque somente entendendo isso nós começamos a caminhar rumo a uma vida próspera. Sabe o que mais nós temos encontrado nos dias de hoje? Pessoas que cresceram, enriqueceram, mas faz tudo sozinho, porque não quer pagar uma pessoa para fazer um trabalho que poderia abençoar a casa daquela pessoa. E às vezes por causa de um salário, mais os impostos, mais tudo que é devido de acordo com a folha de pagamento do governo, nós deixamos de abençoar outras vidas. Caminhamos por caminhos obscuros, e quando nós fazemos isso, nós deixamos de prosperar outras vidas. E quando nós deixamos de prosperar outras vidas, tendo possibilidade de assim fazer, nós também não prosperamos. Está assim de homem e mulher, chegando em casa, acabado, porque se matou o dia todo sozinho, quando poderia ter contratado alguém e dividir o fardo. Pastor, mas eu ainda não estou nesse nível. Então trabalhe para chegar lá, porque quando você alcançar essa marca, você está caminhando rumo à prosperidade. José, você conhece bem a história, ele nos revela alguns degraus para ser próspero, e o primeiro deles, que eu quero destacar aqui, é o acesso. Deus, desejando nos abençoar com essa vida próspera, Ele abre portas. Estas portas são acessos. Às vezes Deus nos coloca diante de alguém que vai nos conduzir a um ambiente onde cresceremos. Às vezes Deus abre uma porta para um local, e este local vai te conduzir ao ambiente onde Deus tem preparado para você prosperar. Às vezes Deus vai te apresentar situações. José foi enviado para o Egito como escravo, amém? Ele queria ir? Não? Mas ele foi? Mas ele queria? Mas ele foi. Se José não tivesse ido para o Egito, José nunca teria sido preso no Egito. Se José não tivesse sido preso no Egito, José não teria revelado os sonhos dos presidiários, vamos assim dizer. Se José não tivesse revelado os sonhos daqueles homens, José não seria conhecido por Faraó como o homem que interpretava sonhos. E como ele não ficou conhecido como o homem que interpretava sonhos, as portas do reino do Egito não se abriria para ele. Mas José chegou lá como escravo, cresceu, sua fama se espalhou, foi acusado injustamente, foi preso. Preso em uma situação, em um costume em que preso não tinha recursos e não tinha acesso a cuidados. Não havia ali ninguém preocupado com o bem-estar do preso. Na verdade, todo mundo queria que eles morressem na cadeia mesmo. Mas José está preso e a Bíblia diz que ele cresce na cadeia. O seu nome se torna conhecido. Da cadeia, ele é conduzido para diante de Faraó. Ele estava preso, está frente a frente com Faraó.
interpreta o sonho, dá o caminho que Faraó deveria seguir, e o caminho que ele dá conduz Faraó ao entendimento de que dava para resolver aquele problema. Faraó então encarrega José de cuidar deste trabalho. Nunca na história isso aconteceu, e nunca na história isso vai acontecer novamente. A Bíblia não vai relatar nenhuma história de novo de alguém que recebeu tantos benefícios mesmo estando preso, de alguém que recebeu tanto acesso mesmo estando preso. Porque Deus abre portas sobre nossas vidas, nos dando acesso a pessoas, a locais, mas Ele não pesquisa de onde você veio. Pouco importa quem nós somos para Deus abrir as portas. Preste atenção nisso. Deus não olha para onde você está hoje para abrir as portas sobre sua vida, para que você tenha acesso a alguém ou a algum lugar, para que neste lugar você prospere. Deus não pergunta como você está hoje. Mas então posso ficar de qualquer jeito, pastor? Não. Ele estava preso, mas obediente a Deus. Ele era um presidiário, obediente a Deus. Ele era escravo, obediente a Deus. Na verdade, o que Deus olha dos céus e vê em você é alguém que caminha com Deus. Se alguém honra a Deus, caminha com o Senhor, este alguém é digno de ter os olhos de Deus sobre a vida dele. Não importa onde está. Não importa como está. Você pode ter entrado aqui nessa noite arrebentado. Você pode ter entrado aqui nessa noite sem solução para nada na sua vida. Para Deus não importa onde você está. Para Deus o que importa é aonde você vai chegar. Para Deus o que importa é aonde Ele vai te levar. Deus faz do nada tudo. Não há relato na Bíblia que havia um cargo de governador no Egito, nos dando a entender que este cargo nem existia. Era Faraó, o chefe da guarda de Faraó, e mais ninguém. Faraó cria um cargo entre ele e o chefe da guarda, que, diga-se de passagem, o chefe da guarda é quem tinha prendido José. A Bíblia nos relata, em Gênesis, a história de José, na verdade um resumo de tudo. O texto declara que o homem que estava servindo o Faraó se lembra de José e relata a Faraó que lá na prisão havia alguém que interpretava sonhos. Os versículos seguintes vão declarar que José foi chamado. José se arruma, troca de roupa, faz a barba, cuida de si para se apresentar a Faraó. Faraó conta o sonho e diz para ele: você interpreta? Ele diz: o meu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, se Ele quiser, Ele me dá a interpretação. Ele entrega a interpretação, Faraó cria o cargo de governador e coloca ele. A Bíblia não menciona mais nada, mas cá entre nós, você acha que Faraó não consultou ninguém ali para perguntar quem era José? Você acha que Faraó não consultou o seu primeiro homem ali de confiança? E aquele homem disse: José, fui eu que prendi. A acusação atacou a minha mulher. E como ele era na tua casa? Enquanto ele estava lá, minha casa prosperava. Enquanto ele estava lá, a minha casa crescia. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é embasada na onde Deus vai nos conduzir, não na onde nós queremos chegar.
Porque às vezes aonde você quer chegar não é onde Deus quer mandar. José não queria estar no Egito. José queria estar em casa. José queria estar do lado do pai. Mas mesmo ele não querendo, anos depois ele mesmo reconhece que foi Deus que enviou ele para lá. Que foi Deus que o conduziu. Vamos fazer com os acessos? Sabe o que nós costumamos fazer com os acessos? Porque nós não gostamos deles, nós pisamos neles. Às vezes Deus te apresenta pessoas que podem abrir portas para o seu crescimento financeiro, mas porque você não gosta do jeito da pessoa, porque você não gosta do jeito que a pessoa fala, porque você não gosta do jeito que a pessoa se porta, você fecha a porta. Às vezes nós conhecemos locais, trabalhos, que podem abrir sobre nós as portas da prosperidade, mas porque eu não gosto da forma que é conduzida as coisas, porque eu não gosto da pessoa que ali está, porque eu não converso com quem está, eu piso sobre os acessos que Deus me deu. E o acesso é igual ao passaporte de parque de diversão. Você pega o passaporte, quando você chega na portaria, eles carimbam o passaporte e você não pode voltar mais lá com aquele passaporte. Ele perdeu a validade. Quando nós batemos a porta na cara dos acessos que Deus nos dá, nós selamos o passaporte e dizemos: aqui eu não quero mais. E aí a estratégia de Deus que estava programada para aquilo acontecer, ela é barrada e atrasada. Não importa quem é a pessoa, não importa como é a pessoa, te ensina algo, te traz algo sobre a vida, então tire um tempo para aprender, tire um tempo para crescer. Mas eu não gosto do jeito que a pessoa fala. Amém, você não precisa conversar com ela, você só precisa aprender. Eu não sou o maior fã do Pablo Marçal, mas tem umas coisas que ele faz que me serve de ensino. Ele perdeu as eleições de São Paulo, eleições que ele jurava de pé junto que ia ganhar no primeiro turno. Quando ele foi questionado, ele falou: eu não perdi a eleição, quem perdeu foi São Paulo. Irmão, a fala de quem foi falar com ele era para humilhar ele. Quer dizer, você não disse que ia ganhar no primeiro turno e perdeu? Ele falou: não, eu não perdi, quem perdeu foi São Paulo. Como quem diz, eu continuo na minha vida, eu continuo crescendo, eu continuo prosperando. Se é verdade ou não, irmãos, mas ninguém pisa nele. E ele nem é um dos maiores cristãos que eu já vi na minha vida. Aliás, para mim, ele nem é muito cristão. Não honra a igreja, não honra a liderança. Mas ele dá um show de ensinamento na gente, porque a gente vive, igual eu falei na quarta-feira, vivemos andando por aí de cabisbaixo, humilhado, vivemos dizendo: ai, porque eu sou coitadinho, porque eu não consigo, porque não dá. Ele perdeu a eleição na maior cidade e falou: quem perdeu foi vocês, sei lá quantos milhões de habitantes, não fui eu não. Nós precisamos parar de pisar nos acessos que Deus nos dá. 12 discípulos foram chamados, 12 discípulos ganharam um passaporte. Vai andar com o mestre, vai andar com o Messias. Dos 12, um rasgou já no meio do caminho e começou a projetar trair o mestre. Dos 11 que sobrou, alguns não tinham coragem de expor que caminhavam com Jesus. Tiveram seus nomes praticamente apagados dos evangelhos. Mas havia 3 que falou: esse passaporte é meu.
e eu não abro mão, eu vou caminhar com Ele. Ah, pastor, mas quando perguntou que foi Pedro, ele falou que não andava, irmãos, mas se fosse nós não tinha feito a mesma coisa? Só que na hora que caiu em si, ele voltou de novo aos pés da cruz e falou: Senhor. A Bíblia diz que os três entregaram a vida por Jesus, honraram, na verdade todos morreram por Jesus, menos Judas que se matou, mas os três conduziram o Evangelho de Jesus a todos que eles alcançaram, eles honraram Jesus. E aqui nós entramos no segundo ponto, que é a honra. Está aí uma palavra que se perdeu na nossa geração, irmãos. Ninguém honra ninguém mais. Não honra pai, não honra mãe. Fala o filho, a mãe fala, o filho grita com a mãe. O pai fala, o filho grita com o pai. 10 anos já é dono do nariz. 15 anos já é dono da casa. Só falta dizer: aí coroa, entrega a herança para mim e vai morar na rua. Nós estamos vivendo num tempo onde filho não honra mais a casa que criou. E a Bíblia diz que esse é o primeiro princípio para que nós tenhamos uma vida longa. Honre teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam longos. A Bíblia praticamente está dizendo: se você não honra pai e mãe, vai morrer cedo. Porque quem não honra pai e mãe, mata o primeiro princípio de honra, e com isso vai matando as outras. Porque se não honra o pai e mãe que põem o alimento na mesa, não honra a Deus que proporciona o alimento na mesa. Se não honra a Deus, não honra pastor. Se não honra pastor, não honra líder. Se não honra pastor, não honra líder, não honra chefe na empresa. Se não honra encarregado, chefe, seja lá qual o nome que você quer dar, supervisor, líder, se você não consegue honrar isso na empresa que você entra todo dia, trabalha, entrega as suas horas naquele lugar, sai dali pensando já no pagamento que vai vir, se você não consegue honrar esta pessoa, não honra nem a si mesmo depois. Não consegue honrar a si mesmo. A palavra honra na Bíblia, ela é tão falada, e quando ela não é falada, ela é citada em oculto. Honra o Senhor o teu Deus com a sua vida financeira. Honra o Senhor o teu Deus com a tua saúde. A gente arruma desculpa para tudo, e quando se trata de se encontrar com Deus, eu já participei de igrejas que tinha culto de terça, de quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo nós íamos para a igreja às 8:30 da manhã para consagração, orava das 8:30 às 9. 9 horas começava a escola bíblica. A escola bíblica ia até 11:30, tomávamos o café, quem podia ir embora ia, aí eu ficava para fazer o ensaio do louvor. Ensaiávamos das 11:30 até 1:30, ia embora almoçar, almoçava, 3 horas da tarde voltava para a igreja para começar a montar a igreja para o ensaio, quando era de grupo, ensaio dos grupos, grupo de jovens, adolescentes, ensaio com as crianças, porque a banda tinha que estar lá. Eu passava o dia na igreja.
O tempo que estava livre, eu desci e ficava sentado na igreja. E não me arrependo um dia de tudo isso que eu fiz. Eu cheguei a dormir na igreja, irmãos, para não me atrasar no outro dia. Porque eu era criança e os meus pais não eram da igreja. Se eu fosse embora no outro dia, eu não chegava a tempo da escola bíblica. E se eu não chegasse na escola bíblica, eu não tocava à noite. Então, ao invés de ir embora, eu dormia na igreja. Acabava o culto, os irmãos iam embora. Ficava eu e um outro jovem. A gente fechava a igreja. Atrás do altar tinha um escritório e um banheiro no canto. O colchão já estava lá. Puxava o colchão no altar, morrendo de medo. Se tinha culto que demônio manifestava, a gente passava a noite conversando. Mas no outro dia de manhã, quando o primeiro diácono chegava na porta com o café na mão, lá estava nós sentados na cadeira esperando. Feliz da vida? Não, a gente queria dormir até mais tarde. Mas eu honrava tudo que Deus mandava. Hoje, a maioria das igrejas tem 2 tempos num domingo. Se marcar alguma coisa no meio desse tempo, a gente pensa, vai ficar corrido ir na igreja hoje, hein? Vai ficar pesado. Reunião, ensaio. Chega no domingo, a gente pega o instrumento e faz, afinal de contas, a gente tem talento. Sabe quanto custa para manter algo assim funcionando? Custa tudo que a igreja tem. Quanto custa de mim, de você, para oferecer algo para o Senhor? Porque se a estrutura investe tudo que tem, porque outro dia eu estava com a planilha de movimento financeiro da igreja aberta, eu falei, gente do céu, quem que é o pastor dessa igreja? Olha o tanto de conta que ele fez e não tem dinheiro, e o pastor era eu. Eu falei, eu acho que eu comprei demais esse mês. E vou eu orar, Senhor, envia dinheiro. Envia dinheiro, porque eu comprei isso, não podia, mas precisava. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e nós vamos investindo para que no domingo, na hora que nós nos reunimos, tenhamos o melhor funcionando. Agora, quanto custa de mim e de você sair da nossa casa e vir aqui adorar a Deus? Porque se não custa nada, segundo Davi, ele diz, como posso eu entregar ao meu Deus algo que não me custa? Davi começa a fazer os preparativos para construir o templo. E ele não tem o terreno para construir o templo. E ele sai à procura e encontra um lugar. O lugar tem suas características. É um ambiente que ele entende que deve ser ali o templo. E Deus confirma. Davi vai ao dono da terra e diz, eu quero comprar suas terras. O dono da terra diz, para quê? Ele diz, eu quero construir a casa do Senhor aqui. Obrigado. Um lugar onde nós, povo de Deus,
vamos adorar a Deus. O dono da terra disse: você não vai comprar nada, eu dou tudo. Eu dou tudo, pode usar as terras. Davi diz: como posso eu entregar ao meu Deus algo que não me custa? Dá seu preço. Pastor, mas tem dia que é difícil levantar da cama e ir adorar ao Senhor, mas é nesse dia que você tem que ir. Pastor, a minha mulher não é da igreja e ela não gosta que eu vá na igreja, mas é nesse dia que você tem que falar: olha, eu vou honrar a Deus. Pastor, o meu esposo não gosta que eu vá na igreja. É aí que você se levanta e diz: eu vou honrar a Deus. Quando nós pecamos no honrar a Deus, em muitas das vezes nós fechamos os acessos que Deus abre. Quando nós ferimos o passo de honrar a Deus, nós deixamos de lado o acesso que Deus abre. Anos depois de José, o povo está escravizado no Egito, começam a clamar a Deus. A Bíblia diz que nasce um menino chamado Moisés. O período que ele nasce é o pior. Faraó está coordenando uma matança das crianças. Toda criança até 2 anos de idade ia morrer ao fio da espada. As crianças que escaparam de morrer na hora do nascimento, porque a ordem era matar no nascimento. Deus tira Moisés, esconde Moisés, quando a Bíblia diz que quando já não havia mais condições de esconder Moisés, a mãe de Moisés cria uma estratégia. Coloca ele no cesto, coloca no rio, para que o cesto fosse conduzido até a filha de Faraó. É certeza que Moisés vai viver? Não. Afinal de contas, ela sabe que a criança é hebreia. E a que a filha de Faraó pegou naquele tempo. Mas a Bíblia diz que a filha de Faraó pegou Moisés no colo e o amou. Olha o acesso que Deus vai dar a um bebezinho. Pastor Cláudio Duarte diz que Deus é comediante algumas vezes, e eu concordo com ele, porque isso aqui parece piada. O cara que quer matar, o cara que planejou toda a matança, Deus fala: você vai criar esse menino. Moisés é criado dentro da casa da onde saiu a ordem para matá-lo. E a Bíblia diz que Moisés tem acesso naquele lugar, ao ponto de ser considerado príncipe. Moisés vai embora já adulto, quando entende que ele é um hebreu, e ele vai ajudar um hebreu que está apanhando, ele mata um egípcio, e ele foge. Moisés volta alguns anos depois, com a ordem de Deus, vai lá e entrega a mensagem. Qual é a mensagem? Liberte o meu povo. Se não libertar, virá praga sobre este lugar. Irmãos, era para ter morrido quando era criança, escapou, agora volta adulto e diz: se você não libertar os escravos, vai vir praga sobre você. O que era para acontecer com ele? Morrer. Mas a Bíblia diz que ele entra, entrega a mensagem, vai embora, a praga vem. Dias depois, volta Moisés. Então, liberte o meu povo. Não. Então vai vir outra praga e vai embora. Dias depois, ele volta. 10 vezes ele faz isso, irmãos. Entra e sai do palácio. Porque quando Deus abre uma porta, podem fazer o que quiser, mas ninguém fecha.
Quando Deus abre uma porta sobre sua vida, pode acontecer o que acontecer, ninguém fecha. O lugar que você está pode estar passando por prova, pode estar passando por luta, pode estar passando por uma destruição financeira, mas o que é seu, ninguém tira. Porque é a porta que Deus abriu. E ela só vai se fechar quando Deus disser que é para se fechar. Mas para isso você tem que estar disposto a honrar tudo isso que Deus coloca sobre sua vida. E eu quero finalizar aqui. Josué, capítulo 1. Deus fala para Josué: Josué, Moisés morreu. É a sua vez de assumir o lugar dele. Senhor, como que eu vou fazer isso? O homem é o cara. O Senhor treinou ele pessoalmente. Deus fala para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Em outras palavras, levanta essa cabeça. Olha para a situação que você está passando e dá risada na cara dela. Diz: estou nem aí para você. Deus falou, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou prosperar. Ah, mas a situação diz que não. A situação diz: eu digo que eu vou vencer, eu digo que eu vou prosperar. Deus me deu essa ordem. Esforça-te e tenha bom ânimo. Conquista não cai do céu, irmãos. Deus abre a porta do céu, mas quem tem que lutar para entrar por ela somos nós. E às vezes a porta se abre na nossa frente, Deus prepara o caminho, Deus deixa tudo pronto. Na hora de se esforçar e avançar, a gente diz: ai, Deus poderia fazer algo mais fácil. Deus poderia melhorar isso, Deus poderia melhorar aquilo. Não, irmãos, Ele preferiu nos dar essa forma, para que a gente possa mostrar para Ele que nós vamos nos esforçar para avançar, que nós vamos trabalhar para avançar. Não existe conquista sem esforço. E Deus finaliza dizendo para Josué: guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos, esconde eles dentro de você, medita neles dia e noite, e serão prósperos os seus dias. Olha o que Deus diz para Josué: esforça, tenha bom ânimo, guarda a minha palavra no seu coração, medita nela dia e noite. Se você fizer isso, os teus dias serão prósperos. Agora, como eu vou guardar uma palavra que eu não leio? Como eu vou guardar uma palavra que eu não me esforço para escutar? Como eu vou guardar um mandamento que eu não me esforço para aprender? Como eu vou meditar em algo que eu não me esforço para me alimentar? O esforço já morre aqui. Porque para meditar na palavra, para guardar a palavra, requer esforço de nós. Esses dias eu estava num treinamento para pastores, e o ministrante disse assim: nós não estamos tendo dificuldade de ganhar pessoas. O ministrante disse assim: as pessoas estão vindo atrás da palavra. Ele falou: nós estamos perdendo quando elas já foram ganhas, porque ela entra na igreja, é salva, batizada, mas na hora de vencer a luta contra o inimigo diariamente, ela cai e não quer mais Deus. Eu creio até que isso é a estratégia do inimigo, porque sempre foi mais fácil ganhar alguém que nunca conheceu Jesus do que ganhar alguém que já conheceu e se desviou. A pessoa sai cheia de ferida, cheia de mágoa, e não quer mais Jesus.
E o ministrante disse: o maior esforço que nós temos que fazer hoje é conectar essas pessoas à igreja. E vou dizer para você, pensa em algo que dá trabalho, é conectar alguém à igreja. Tem pessoa que tem um sistema todo diferente, e para você ligar ela ao sistema que já está funcionando, é uma luta. E quando ela não se conecta, ou quando nós não nos conectamos, nós estamos sozinhos. E sozinho, a gente não vence nada. Coloque-se de pé. Quem já andou de metrô? Levanta a mão. Metrozão de São Paulo, em horário cheio. Quem já andou? Eu nunca andei, mas já vi alguns vídeos. O que eu vou falar aqui vocês vão comprovar. Uma mulher que nunca tinha andado de metrô foi para São Paulo. Sempre andou de ônibus no interior. E ela estava acostumada com duas situações: sentada ou de pé, segurando no pega-mão, às vezes naquele ferro aqui da frente, às vezes no banco. E ela encarou o metrô em São Paulo um belo dia. Quando ela entrou, aliás, quando ela chegou, ela falou: como é que eu vou entrar? Sabe lá Deus quantas pessoas na porta? O metrô para, abre a porta e você é jogado para dentro. Às vezes você nem queria entrar, mas se está ali, vai entrar. E isso aconteceu com ela. Ela querendo ir embora, falando é muita gente, ela... Aí ela está no meio do corredor do metrô, do vagão, desesperada, porque ela queria achar alguma coisa para segurar, mas não achava. Não tinha. E ela se mexendo um pouquinho que dava, olhando e não via nada. Um senhor, experiente de metrô, morador ali, bateu no ombro dela e disse para ela: não se preocupe, com tanto de gente que está à sua volta, você não vai cair. Você não entendeu, né? Com o tanto de gente que está cercando você, irmãos, não tem como você cair. Só tem um jeito de cair, é se você ficar sozinho no meio do corredor. Só tem um jeito de você cair, é se você abandonar as pessoas que podem te ajudar. Só tem um jeito de eu e você nos cair e tropeçar e se arrebentar, é se a gente deixar de andar do lado de alguém. Mas enquanto tem alguém encostado em você, enquanto tem alguém ombro a ombro com você, você não cai. O metrô pode andar a sei lá quantos quilômetros por hora, a pessoa encosta em você, um encosta no outro e assim a gente vai. Pastor, mas a pessoa que está encostada do meu lado nem tem tanta afinidade assim comigo. Não precisa, ela só precisa estar encostada. Pastor, a pessoa que está do meu lado está com um foninho de ouvido, ouvindo uma música aqui no metrô, não está nem aí para mim. Não precisa, ela só precisa estar ali. Ela pode estar em outra vibe, ela pode estar em outro momento na vida, mas ela está a oportunidade de estar encostada. O problema é que nós temos oportunidade de estar encostado em vidas, encostado em pessoas. Encostado, o que eu digo é ombro a ombro, não é folgado em cima dos outros, deixando os outros orar por você, os outros lutar a sua luta, os outros fazer suas batalhas. Não, não, é encostado ombro a ombro, dizendo: ó, nós vamos para frente e nós vamos junto. Porque se está deste jeito, ninguém cai. O problema é que às vezes a pessoa está sozinha no meio do vagão, e quando o metrô anda, ela cai. Se você está assim nessa noite, se sentindo sozinho, sozinha, eu quero dizer para você que você não está só.
Existe pelo menos 10 pessoas aqui nessa noite dispostas a te ajudar. Não caminhe sozinho. Encoste em nós. Porque eu vou encostar em você. Se queira ou não, eu vou encostar. E a gente vai caminhar junto. Feche teus olhos. Pai, a tua palavra foi ensinada. A tua palavra foi pregada. E eu quero pedir nessa noite que o Senhor venha agir em nossas casas, em nosso lar. Deus, eu profetizo sobre esta igreja vidas prósperas. Eu profetizo sobre esta igreja que vidas serão alcançadas. Eu profetizo sobre esta igreja que muitos deles vão prosperar de tal forma que vão derramar prosperidade sobre outras vidas, Pai. Assim como a tua palavra nos ensinou, nessa noite eu quero pedir para o Senhor, nos alcance, Deus, alcance nossa casa, alcance nossa família, Pai, que o Senhor possa entrar em nosso lar, nos abençoar, prosperar a minha vida, prosperar a vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui nessa noite, Pai, e que possamos juntos alcançar o teu reino. Amém.